que estão em pleno domingo às 6h30 da tarde aqui conosco, para ter mais uma aula bônus, agregar mais conhecimentos e a gente aí fechar com chave de ouro esse ciclo. E aí, a gente vai começar essa aula com uma breve explanação, uma breve revisão do que foi falado na bandagem, né? Eu vou trazer um estudo de caso também que a gente vai debater aqui, mas eu gostaria muito da participação de vocês nessa live para que a gente possa trocar aí conhecimentos. Então, nessa revisão que a gente vai fazer, a gente viu durante essa semana que a bandagem elástica ela foi desenvolvida há muito pouco tempo, né, pelo Kenzo Case, um quiropraxista, e que ela foi apresentada internacionalmente, ela começou a ter visibilidade lá nas Olimpíadas de Seul, né, quando os atletas começaram a aparecer com aquela bandagenzinha colorida, né, e todo mundo ficou se perguntando por que do uso daquelas bandagens, para que servia, alguns com cores diferenciadas, e aí começou o questionamento do que aquela técnica nova poderia ofertar de bom para os atletas. E com isso, ela foi se disseminando aí pelo mundo, lá pela Europa, Estados Unidos, até que chegou aqui no Brasil. Isso tudo a partir da década de 90, né? A gente conseguiu visualizar e compreender muito bem isso nas aulas. Bem, a gente sabe também, que foi explanado na aula, que a técnica de bandagem ela tem 4 principais funções, né? A função dérmica ou analgésica, né? Que é aquela que vai atuar ali sobre a pele, promovendo a analgesia ali num quadro doloroso. A gente vai colocar em cima ali do ponto que está apresentando uma sintomatologia dolorosa. Ela pode ter uma função também linfática, que é para promover o que, pessoal? A drenagem ali dos fluidos, né? Corpóreos ali, orgânicos, produzidos em maior quantidade. Então, ela favorece muito ali a drenagem linfática, né? Para retirada de edemas. Quando a gente utiliza também no pós-operatório, é legal porque a gente favorece ali, depois de todo o procedimento feito, um escoamento daquele edema para os vasos linfáticos. E também a gente conseguiu perceber que houve também a função muscular, que ela também é utilizada para a função muscular. E para que ela é utilizada na função muscular? A gente pode utilizá-la para inibir um músculo que está muito ativo, está muito hipertônico. Eu posso utilizar na função muscular para inibir a ação de um grupamento ou um músculo em si, né, que ele está muito acentuado. Eu posso utilizar também para ativar esse músculo quando esse músculo ele precisa de um estímulo proprioceptivo. E também a bandagem, ela no paciente, quando ele tem, por exemplo, uma limitação de movimento, um quadro álgico muito doloroso ali, quando a gente faz todo o procedimento e aplica a bandagem ela tem um viés também psicológico no paciente. Por quê? Porque muitos pacientes, eles relatam uma segurança maior quando eles estão ali, por exemplo, com aquela bandagem numa articulação ou num membro, porque eles têm maior segurança para fazer os movimentos normais daquele membro, os movimentos normais de atividades de vida diária. Então, quem já trabalha com bandagem ou quem já está na prática clínica, no estágio, já deve ter percebido, já deve ter se deparado com pacientes falando: olha, quando eu uso a bandagem eu me sinto muito mais seguro. Isso também interfere no psicológico deles, tá? Vocês já devem ter visto isso. E a bandagem também tem a função articular, né? Porque quando aplicada ali numa articulação, eu consigo ou imobilizá-la, ou dar uma maior estabilidade,
ou também favorecer a propriocepção daquela articulação. Correto? Então, a gente fez aí uma breve explanação das funções. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, podem colocar aqui no chat, né, no comentário. A bandagem, gente, ela pode ser feita e deve ser feita sozinha? Vocês acham que ela tem um bom resultado se a técnica for realizada sozinha? Sim ou não? Me digam aí, vamos trocar figurinhas agora, um pouquinho de conhecimento dessa semana aí de curso. Queria saber a opinião de vocês. Vocês, enquanto profissionais, vocês atenderiam o paciente de vocês só com a aplicação da bandagem? Ou vocês associariam a outra técnica? O que vocês acham? Me falam aí. A Arlene está falando que não, né? Que não aplicaria sozinha. A Letícia também não. A Deise, a Patrícia. A Maria jamais. Cristina, isso mesmo. Laís depende da finalidade. A Milian não. Cris não. Então, pois bem, gente. Ela não é indicada a aplicar sozinha. Por quê? Porque a gente ainda não tem evidências científicas de que a bandagem elástica funcional aplicada sozinha, ela vai surtir efeito. É uma técnica que precisa de associação com outras técnicas. Isso aí, Letícia. E quando você associa essa técnica a outras, a depender do quadro clínico do seu paciente, você vai potencializar os estímulos dados, né, naquela região, naquele grupamento muscular. Então, a Maria está falando, após uma drenagem eu uso ultrassom. Sim, é o seu protocolo, tem gente que usa, sem problema algum. Então, a bandagem ela tem que ser associada a outras técnicas, porque não há ainda evidências científicas, estudos, muitos estudos que venham a corroborar a aplicabilidade, né, e a acurácia da bandagem funcional quando aplicada sozinha. Ela é uma terapia complementar, tá beleza? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, a gente já viu aqui um pouquinho do histórico, viu um pouquinho das funções, e aí eu queria saber de vocês o seguinte, eu já falei com vocês que não existem muitos estudos científicos, né, que venham a corroborar a técnica da kinesiotape. Ainda há uma carência muito grande de evidências científicas para a técnica. Então, é muito importante que novos estudos venham para que a gente possa cada vez mais corroborar a técnica. Mas a gente sabe que na aplicabilidade clínica, os pacientes, em geral, quem começa a trabalhar com a bandagem, os pacientes, em geral, relatam boa melhora. Então, por isso há divergências aí técnicas, tá? De profissionais. Tem profissionais que usam e tem profissionais que optam por não usar porque eles gostam de utilizar técnicas que realmente tenham evidências aí nível A na ciência, tá bom? Porém, acredita-se, né, que quando a bandagem ela é aplicada, ela vai atuar em uma estrutura que vai ser estimulada. E vocês lembram qual estrutura é essa que quando ela vai ser aplicada, ela vai ativar para ela poder fazer todo o processo de técnica dela, né? Para que ela possa ali ativar as estruturas no local que você está aplicando a bandagem? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Não tenham medo, gente. Não tenham medo, por gentileza. Podem falar, aqui não tem certo nem errado. A gente está aqui realmente trocando ideias. Alguém se arrisca? Ninguém se arrisca, gente? Vamos lá, então. Já que ninguém se arriscou, o pessoal aí está um pouquinho tímido. A gente acredita que Jaiane, aí Jaiane acertou nos mecanorreceptores ou mecanoceptores. Isso mesmo.
eu perguntei, Dani, quando a gente aplica a técnica, acredita-se que qual estrutura vai ser estimulada pela bandagem? Os mecanoceptores. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, Kátia, porque tem gente que acaba não lembrando, esquece. Então, ó, mudando a tela. Os mecanoceptores ou mecanorreceptores, né, que podem ser ditos das duas maneiras, eles estão presentes na nossa pele. Né? E a nossa pele ela é formada por 3 camadas, né? Epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a intermediária, e a hipoderme, que ela fica mais abaixo, e já tem aí alguns estudiosos que já não estão mais aceitando aí essa nomenclatura da hipoderme ser considerada ali parte da derme, mas isso aí é um outro caso. É uma outra discussão. Então, o que acontece? Os mecanoceptores, eles estão ali presentes na nossa pele, não só nas mãos e nos pés, estão mais presentes nas mãos e nos pés, mas por todo o corpo, né? Então, nessa imagem aqui eu trouxe para vocês, ó, que a gente tem os mecanoceptores, nós temos os corpúsculos de Messner, corpúsculo de Pacini, de Ruffini, e os discos de Merkel. Então, aqui eu trago a imagem para vocês terem uma visualização. E esses mecanoceptores, eles podem ser de adaptação rápida ou adaptação lenta, ou seja, resposta a estímulos, uma resposta a esses estímulos de forma rápida ou de uma forma mais morosa, mais lentificada. Beleza? Então, o que acontece? Aqui eu trago uma imagem para vocês da nossa estrutura, né, da pele. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo humano. Por vezes a gente esquece disso, né? Pode medir aí até ou mais de 2 metros de pele. E nós temos 3 camadas, como eu falei: a epiderme, a derme e abaixo a hipoderme, tá? Tá havendo aí algumas, possivelmente pode haver algumas mudanças da hipoderme fazer parte, mas por enquanto a gente fala que nós temos 3 camadas: epiderme, a mais superficial, a derme e a hipoderme. E esses mecanoceptores, eles estão presentes na nossa pele, como eu bem falei. Então, os discos de Merkel, por exemplo, eles estão muito presentes, pessoal, na ponta dos dedos, e em toda a epiderme. E a epiderme é a camada mais externa da nossa pele. E ele responde a quê? A estímulos com pressão contínua e leves, tá? Nós temos também o corpúsculo de Messner. O corpúsculo de Messner, ele já está aqui, ó, como nessa figura, também contida na parte da derme, tá bom? E ele tem respostas a estímulos, né? As percepções de estímulos do tato leve e da vibração, ok? Nós temos também os corpúsculos de Ruffini. Também estão contidos na derme. A derme já é a camada abaixo da epiderme, então um pouco mais profundo, não está ali na parte superior, né? Na camada mais superficial. E ela responde aos estímulos de pressão contínua e posicionamento articular. Então, quando a gente vai colocando as bandagens, a gente acaba pelo movimento, né? Porque a bandagem, como ela é uma fita elástica, hipoalergênica, que se adere bem ao tecido e tem a maleabilidade, ela não limita o movimento. Então, cada vez que você vai fazendo o movimento diário ali das suas ABDs, das suas atividades, o que acontece? Ela vai ativando esses mecanoceptores, correto? E esses mecanoceptores, pela via aferente, vai levar esses estímulos até onde, pessoal? Vamos lá. A via aferente, ela leva esses estímulos até onde? Vou esperar um tempinho para vocês responderem.
Ah, minha voz é igualzinha da Xuxa, olha. Obrigada. Se eu tivesse o dinheiro dela, fosse bonita como ela, eu tava feliz. Mentira, eu sou feliz pra caramba. Então vamos lá, pessoal. Alguém se aventura a me informar como esse mecanoreceptor, quando ele é ativado, como esse estímulo chega lá no nosso sistema nervoso central? Isso aí, Leila. E esse estímulo vai chegar ao sistema nervoso central através de que via, pessoal? Vou até fazer a dancinha aqui esperando resposta. Estou esperando alguém me responder. Então vamos lá. Vai chegar lá no sistema nervoso central através das vias aferentes. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho desses mecanoreceptores que estão aí presentes na nossa pele, na nossa epiderme e derme. E nós temos também, por último, os corpúsculos de Pacini. E os corpúsculos de Pacini, eles vão estar na derme e vão responder a pressões fortes e de vibração. Então, o que acontece? Nós temos